Eu sei participar agora. Boas-vindas, então, ao pessoal que está aí. Esse é o episódio 31 do programa Tenho Orgulho da Idade. E hoje nós vamos falar com a Cris, da Polícia Civil de Porto Alegre. Boas-vindas, Cris. Oi, gente, tudo bom? Obrigada, Juliana. Obrigada pelo convite já. Primeira coisa, obrigada pelo convite, porque eu adoro essas chances de falar um pouquinho sobre essa questão que é difícil, né? Uma questão difícil de tratar, que é a questão da violência, mas é muito necessária também. Isso, e é um prazer enorme, Cris, a gente receber aqui você como delegado da Polícia, titular da Delegacia de Proteção à Pessoa Idosa de Porto Alegre, vice-presidente do Conselho Estadual do Idoso. Então, quando a gente pode contar com pessoas como você, que ajudam a gente a prestar o serviço de informação, principalmente aquelas mulheres longevas que buscam escolhas de bem viver, e principalmente rompendo com um ciclo de violência que a gente vê aqui pela psicologia humanista que eu atendo no programa Tenho Orgulho da Idade, muitas vezes vem de um ciclo intergeracional, às vezes mais do que 2 gerações. Então, e aí soma-se a preconceitos da idade, eu sou velha demais para poder romper com isso, o jeito é deixar. E aí isso não ajuda, né? Nós, terapeutas humanistas, gostamos muito, valorizamos a percepção que as pessoas têm de si como empoderadas, como podendo romper ciclos, né? Aprofundar relações familiares cada vez mais íntimas e de bem-estar. E a gente te chamou aqui para que você nos ajude a pensar, Cris, contar para nós como ajudar melhor essas mulheres que estão assistindo, que vão assistir a nossa conversa depois, que possam contar também com esse serviço especializado que você aqui está representando, mas principalmente para ajudar a clarificar, né? Pela tua longa experiência nisso, até como quem escolheu na tua vida pessoal, tá? Nessa esfera, que problemas você vê que mais tem essas idosas que acabam tendo que buscar os teus serviços aí na delegacia? O que você vem percebendo? Bom, Juliana, na verdade, assim, eu estou há 2 anos, cerca de 2 anos, na delegacia, à frente aqui da Delegacia do Idoso de Porto Alegre. Por um período fui diretora também da Divisão Estadual do Idoso. Então, a gente acaba tendo realmente bastante contato com uma realidade bem difícil, né? Que é a realidade da violência contra o idoso, que a gente prefere não ver. Eu sempre falo que o idoso é invisível, né? O idoso está naquele cantinho, o idoso, a idosa, e os que são vítimas, né? Sempre abrir esse parêntese para dizer que quando a gente está falando, geralmente a gente está falando para pessoas empoderadas, né? Usando essa palavra que tu disse, as pessoas que estão buscando a informação, dificilmente elas vão estar nesse papel de vítima, porque justamente elas estão indo atrás, estão tendo seu papel ativo na sociedade. Então, não é porque eu falo idoso que eu estou me referindo a todos os idosos. Eu sempre gosto de fazer essa observação que eu trabalho com o idoso vítima, né? Aquele que está super bem, está ativo, está inserido socialmente, que está seguindo, usufruindo de todos os seus direitos, ele não chega a mim. Ainda bem que não chega. Então, dessa experiência aí eu não falo tanto. Eu gosto de dizer porque às vezes vem umas senhoras, uns senhores e dizem, não, mas só um pouquinho, a senhora está dizendo que quem cai no golpe e tal é porque eu não caio. Eu disse, que bom que a senhora não cai, é que eu estou falando com os que caem, né? Mas isso quando eu comecei a trabalhar lá, a gente fica, e eu vejo isso por todos os policiais que atuam derrubando porta, prendendo traficante, prendendo ladrão de carro, e aí caem numa delegacia do idoso e se vem de frente com uma situação que envolve família, que envolve filhos, netos, irmãos, companheiros agredindo pessoas da própria família, naquele momento de maior vulnerabilidade, em razão da idade, em razão de questões físicas, em razão da pessoa já estar mais fragilizada. E o que nos surpreende, porque a gente chega lá achando que vai lidar com golpes, com golpe do bilhete, com fraudes, com empréstimos consignados e tal, e o que a gente lida de fato é com maus tratos, com abandono, com ameaças, com crimes praticados por pessoas muito próximas dos idosos. Esse é o nosso dia a dia. E aí, se a gente for avaliar o Estatuto do Idoso, a gente vai verificar que, de fato, é isso que foi pensado, né? Os crimes ali, a gente tem 14 tipos penais no Estatuto, e realmente a maioria deles, eles são praticados por alguém que está muito próximo.
o filho, o neto, o irmão, enfim, alguém da família, né? A gente chama violência familiar, que é praticada por alguém da família, a violência doméstica, praticada por alguém que não é da família, mas está próximo, porque é cuidador, porque é empregado doméstico, enfim, ou ainda uma situação de violência institucional dentro de alguma instituição, ou uma instituição pública, ou numa ILPI. Então, é sempre alguém que está muito próximo, fora essas questões de estelionato, né? Aqui em Porto Alegre, a gente atua tanto com esses delitos previstos no Estatuto do Idoso, maus tratos, o idoso que é abandonado em hospitais, em casas de instituições de longa permanência, o idoso que é negligenciado pela família, o idoso que tem sua aposentadoria, seus proventos apropriados, o seu cartão retido, os empréstimos consignados que são feitos em seu nome pelos netos, por pessoas da família que às vezes já estão numa situação de vício em drogas, o idoso que é interditado, colocado de canto e tem todo o seu patrimônio usufruído só pela família e ele não consegue experimentar um final de vida digno e decente e condizente com o patrimônio que ele mesmo amealhou. Então, as situações são as mais diversas. Eu gosto sempre de ressaltar que elas não têm classe social. As pessoas não podem achar que esse tipo de criminalidade acontece na vila, que esse tipo de criminalidade acontece na favela. Não. O crime contra o idoso não tem classe social. As questões financeiras envolvem pessoas que conseguiram guardar. Eu já vi golpes ali envolvendo 5 milhões de reais por familiares que se apropriaram desse valor. Sempre os exemplos que eu trago são exemplos que eu pessoalmente trabalhei, né? E eu já vi golpes muito altos. Essas situações, Cris, elas falam de possíveis dependências até psicológicas, em que medida que a dependência psicológica acabou sendo também um problema para essas vítimas. Você percebe isso quando você as aborda e diz, olha, estamos aqui por conta de uma violência. Muitas vezes a dependência emocional a pessoa não reconhece, acaba sendo um outro problema, a pessoa não reconhecer que está numa violência. Uma das maiores dificuldades é fazer justamente com que o idoso denuncie quando o agressor é alguém da família dele. A gente tem duas situações. Tem o idoso que precisa que um terceiro fale por ele, porque ele já está debilitado, já está com alguma situação de senilidade, um início de Alzheimer, enfim, já está com alguma dificuldade cognitiva. E aí a gente tem o idoso que não tem nenhum problema cognitivo, mas não consegue romper o silêncio. Porque uma das coisas... Tem várias situações, né? Tem a dependência psíquica, tem a dependência física mesmo, porque às vezes ele pensa que se ele denunciar... Peraí, mas eu vou denunciar, é o único filho que ainda me procura, é o único neto que ainda me ajuda, então eu vou denunciar que ele está utilizando minha aposentadoria, que não está me sobrando para comprar remédio? Será que eu vou denunciar que quando ele me ajuda a tomar banho, ele me aperta, ele me machuca? E aí, se eu denunciar, quem que vai fazer isso para mim? Aí eu vou ter que ir para uma ILPI. E a ILPI, gente, Instituição de Longa Permanência, que a gente não usa mais esse termo asilo, né? Asilo acabou que se tornou um termo pejorativo. Mas a maioria das pessoas fala asilo, casalar, geriatria. Então, quando eu falar em ILPI, é isso. Então, assim, tem a dependência psíquica, tem a vergonha. O idoso no momento que ele vai denunciar alguém da família dele, ele se coloca naquela situação de que ele foi responsável por aquela criação, que ele vai expor a família. Então, em que medida ele acha que a culpa é dele, né? Mas será que não fui eu que eduquei direito? Será que não fui eu que criei? A gente sabe que muitas situações têm a ver com o passado, né? A maioria delas, na verdade. Empiricamente, a gente nunca fez essa análise, mas empiricamente o idoso abandonado, sobretudo o idoso homem, ele praticou abandono também. Um ciclo, né? De suporte uma situação, assim, um exemplo que eu peguei ontem de uma menina que estava na delegacia me pedindo ajuda, porque ela disse que fazia 20 anos que ela não tinha contato com o pai dela, e ela recebeu uma ligação de uma assistente social do hospital dizendo que o pai dela estava lá em situação de alta hospitalar, que ele foi levado como indigente, que ele precisava de auxílio porque ele era cadeirante, estava em uso de fraldas, e ele precisava que alguém da família o retirasse, e aí conseguiram localizar essa filha.
E a assistente social, ela me contando que ela estava bastante nervosa, mas depois a gente foi acalmando ela, e ela começou a dar risada, ela disse, delegado, eu descobri que eu tenho mais de 20 irmãos, porque a assistente social disse que foi pesquisar e achou, mas na verdade eu não tenho contato com ele há 20 anos, ele me abandonou quando eu tinha 10 anos de idade e nunca mais eu tive contato, mas enfim, é meu pai, eu quero ajudar, só que ele não queria ser ajudado, né? Aí tem esse outro problema, ele não aceitava ajuda e é uma pessoa que já está com primeiros sinais de senilidade, está vivendo uma situação bastante dramática, o lugar onde ele mora, a gente trabalha bastante com acumuladores, assim, você vai ver que idoso, eu não sei da tua experiência aí, mas é bastante comum esse tipo de problema, né, deles serem acumuladores. Inclusive é comprovado cientificamente, Cris, que a dependência emocional, ela tem correlação direta com a acumulação, Ai, que interessante, de animais, inclusive foi comprovado por uma tese uma tese de doutorado, se fez escalas, se comprovou essa correlação com acúmulo de animais, por exemplo, com a dependência. Isso que você fala. Uhum. Eu trabalho muito, assim, para nós é muito comum os acumuladores, como a gente tem situações envolvendo acumuladores, a gente não sabe também, claro, a gente dá os encaminhamentos, né, para o serviço de saúde, mas a gente se surpreende muito, porque acumulador, assim, quem não trabalha nessa área, assim, parece que é aquela coisa que acontece nos documentários da TV a cabo, né? Eu sou uma que gosto de assistir essas coisas, então me julgue. Eu adoro assistir os acumuladores. E eu achava, assim, antigamente, que não existia, até que eu descobri aqui, por exemplo, em bairros nobres de Porto Alegre, os vizinhos começam a reclamar de mau cheiro, de excesso de lixo e tal, e aí solicitam para a prefeitura, enfim, acaba que em algum dado momento isso acaba se tornando uma situação policial, e às vezes a gente vai verificar e é um idoso que está em situação de abandono já, ou que não tem mais família nenhuma, e aí a gente nem tem um crime ali, tem uma situação de vulnerabilidade social. E vive no meio de todo o lixo, né? Vive, assim, de uma maneira que é inacreditável. Eu tenho cenas, tenho vídeos, assim, inacreditáveis de acumuladores. Em bairros nobres, em prédios bons, assim. Isso que você fala tem muitos sinais de, inclusive, que a gente chama na psicologia de narcisismo perverso, que é quando o ciclo de suporte ele não foi dado, né? Enquanto os filhos precisavam receber esse suporte, o pai abandonou, e depois esse pai, né, é que está abandonado. Então, muitas vezes, por que é chamado de narcisismo perverso? Porque rola ali não só uma necessidade de controle, porque muitas vezes eles voltam exigindo que o filho o cuide, que pague tudo, né, esse controle, mas também a falta de empatia. Então, sempre quando tem esses dois elementos, necessidade de controle de alguma forma e falta de empatia, sinais altíssimos de narcisismo perverso, que tende a se reproduzir de geração em geração. Então, eu atendo mais aqui as filhas de mães e pais narcisistas perversos, que acabam denunciando-os e aí fica na outra situação. Fica quase como que uma série estilo Como Defender um Assassino, né? Então, esse tipo, né, acontece. Geralmente, assim, é bem comum. A gente não tem tanta idosa abandonada, acho que talvez também porque a mulher não abandone tanto, né? Quanto homem, assim, a gente tem bem mais homens abandonados. Na verdade, assim, de um modo geral, a gente tem mais mulheres vítimas, né? Eu tenho 54% das minhas vítimas são mulheres. Mas especificamente em relação ao abandono, eu tenho mais homens. E assim, batata, né? Quando a gente chega naquela situação em que o idoso está abandonado, geralmente esse tipo de situação chega para nós por algum assistente social ou do centro de referência ali do bairro, ou ele vai para alguma situação de hospitalização, alguma UPA, enfim, e o assistente social não consegue achar a família, e aí aciona a polícia por abandono. E aí a gente vai atrás e é sempre a mesma história. A gente fala e a pessoa diz, olha, sim, é meu pai, mas eu não vejo ele há 20 anos, eu não vejo ele há 15, há 30. Ou então, eu até vejo padrão, então. mas ele não... É um padrão. É um padrão. E juridicamente também isso complica a nossa vida um pouquinho. Porque eu não consigo... existem correntes no direito sobre a possibilidade de responsabilizar ou não uma pessoa que também sofreu abandono. Existe uma parte que entende, existe uma parte da doutrina, enfim, que entende
que se o filho foi abandonado, ele não é obrigado a arcar com essa responsabilidade em relação ao pai, porque é bom que se diga, a mesma responsabilidade que um pai, que um avô tem de prestar alimentos, de pagar pensão para os filhos, para os netos menores, os filhos têm em relação aos idosos. Um idoso que precisa de auxílio financeiro, que tem essa necessidade, se você verifica que os filhos dele têm possibilidade de pagar a pensão, vai haver um rateio, isso não é feito na delegacia, isso é feito civilmente pela Defensoria, pelo Ministério Público, enfim, se faz um rateio e se determina uma pensão alimentícia que os filhos vão pagar em relação aos pais. Os filhos têm obrigação em relação aos pais idosos, tanto quanto os pais têm em relação aos filhos menores. Mas aí a jurisprudência vem e faz essa divisão. Tem alguns juízes que entendem que se houve um abandono no passado, esse filho não vai ser obrigado a arcar com as despesas do pai, enfim, assumir o pai, a mãe, enfim. Já a outra parte que entende que não, porque, na verdade, se o filho não assumir, quem assume é o Estado, então aumentaria o ônus para a própria Estado, a sociedade, né, os nossos impostos, enfim, que vão acabar custeando a vida daquela pessoa. Que muitas vezes a gente tem também a situação do idoso que está super endividado, né? É bem comum aqui também. Faz diversos empréstimos, se perde, aí com o empréstimo paga outro, quando vê, está sobrando quase nada, assim. Aí eles estão em situação de não ter o suficiente para sobreviver. E aí eles precisam recorrer aos filhos, né? Aí eles nos procuram. A delegacia, na verdade, não só aqui, em qualquer lugar, geralmente é um grande balcão de informações, né? As pessoas vão, pode ver que eu estou conversando contigo sobre várias situações que não são criminais. As pessoas vão lá em busca dos mais diversos serviços, né? E aí a gente vai fazendo os encaminhamentos, porque é um local que está aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana. E todo mundo sabe agora na pandemia que muitos órgãos públicos acabaram fazendo atendimento só remoto, enfim, a polícia nunca fechou as portas, a polícia nunca parou em cidade nenhuma, em local nenhum, então a gente acaba dando suporte a todo tipo de atendimento, né, mesmo que não seja criminal, e isso com certeza acontece aí em Passo Fundo também. E isso já ajuda a lidar com um dos desafios que muitas vezes as pessoas se sentiram na pandemia isoladas, se sentiram um pouco solitárias, um pouco sem a quem recorrer, já elimina um dos obstáculos que muitos dos idosos acabam usando como desculpa, né? Agora tá tudo fechado, não tem muito o que fazer, então já é um obstáculo a menos, né? Essa garantia é importante mesmo. E a gente procura sempre manter canais entre os outros órgãos, né? Uma coisa que eu estou tentando melhorar, que em Porto Alegre é muito grande, é um pouco mais difícil, mas tentar melhorar os fluxos de atendimento entre os órgãos, fortalecer um pouco mais a rede de proteção ao idoso. No interior as coisas funcionam um pouco melhor, e eu sei porque eu sou do interior também, eu sou de Santiago, né? Comentei contigo. No interior as coisas funcionam um pouco melhor, a gente não vê tanto crime contra o idoso, né? As pessoas acham que tem não sei se é cultural, enfim, de uma questão de uma estrutura familiar, talvez, não sei. Essa pergunta é para ti, Juliana. Por que no interior, se é cultural, o que acontece? As pessoas parecem que cuidam melhor umas das outras, né? Eu acho que o vizinho cuida, é toda aquela vivência que a gente tem, assim, eu vejo pela minha mãe, pelas amigas dela, mas todo mundo se cuida melhor, um cuida do outro, né? Sim, faz muito sentido. É muito complicado, isso tem a ver com a percepção de suporte familiar. Inclusive, foi um dos construtos que eu estudei com idosos gaúchos no doutorado. E a percepção de suporte, inclusive, ela difere também de mulher para homem. Essa questão de gênero que você falou, né? E também por estar em família ou não no ambiente, né? Se é rural ou urbano. Isso interfere, sim, até porque no meio rural as pessoas têm esse senso de comunidade, né? Essa é a palavra. Isso. Eu morei muitos anos em Veranópolis, eu era servidora do Ministério Público, e lá é a terra da longevidade. E aí, certa feita, eu assisti um documentário, um TED, na verdade. Tu deve ter visto até esse TED, que é sobre longevidade. É uma cientista que só estuda sobre isso, e ela falou sobre os aspectos que nos tornam mais longevos. E o número 1, que ela falou assim, a gente pensa muito em hipertensão, em exercício físico, em gestos, não tem nada a ver com isso. Tem a ver com essa questão de senso de comunidade, de você saber que pertence àquele local, que você conhece o carteiro, conhece a vizinha do lado, que ela cuida,
Então, esse cuidado e o número de relações pessoais que você consegue ter ali naquela comunidade vai te tornar mais ou menos longevo, com uma qualidade melhor de vida, né? Então, você imagina aqui em Porto Alegre, com todo esse povo que tem aqui, né? As coisas são bem mais difíceis e a gente tem um número muito, muito, muito grande de crimes praticados contra os idosos. Nós temos na nossa delegacia cerca de 4 mil procedimentos em andamento de violência contra idosos nesse momento. É bastante coisa para 10 policiais. E você vinha me contando antes que outro grande problema do pessoal, dos idosos, principalmente da região de Passo Fundo, tem a ver com a questão do golpe do bilhete, né? E tem acontecido muitos idosos reclamando e muitas vezes caindo em golpes e depois, além dessa vergonha alheia, né, ter que lidar com todos os efeitos disso, que é a sensação de injustiçado, a sensação de não ter o que fazer. Né? O nosso colega aí de Passo Fundo, o delegado Diogo, ele é muito atuante nessa questão do estelionato e desses golpes. A gente troca bastante informação, porque, na verdade, o que acontece? O pessoal aí de Passo Fundo, o pessoal de Passo Fundo não, os golpistas, na verdade, eles se deslocam de Caxias, Passo Fundo, e eles vêm para Porto Alegre, região metropolitana, e vice-versa, né? As pessoas mudam de cidade para praticar. E o golpe do bilhete não é aquela questão de alguém simplesmente chegar e te oferecer um bilhete premiado, não é assim tão simples. Existe uma teatralização, existe uma... Como é que eles chegam na pessoa? As pessoas chegam e dizem, esse delegado, ele me tonteou, eu acreditei completamente naquela situação. São pessoas muito boas de lábia, que treinam para isso, né? E que estão nesse mercado aí há muito tempo, que, na verdade... Como é um crime que não envolve violência, né? Ele é praticado só na base da lábia mesmo e de colocar essa vítima em erro, essas pessoas acabam não ficando presas muito tempo. Então, elas têm fichas extensas de antecedentes e acabam sendo soltas logo em seguida, né? Isso é um problema sério. Mas como é que acontece? Geralmente alguém se aproxima, então, chega aqui em Porto Alegre, né? Como é que acontece aqui? Ali no centro, ali nas proximidades de algum banco, se aproxima dos idosos com uma aparência sempre muito humilde, com um sotaque de interior, e aí fala que está procurando uma agência da Caixa Econômica Federal, porque veio do interior, porque fez algum tipo de negociação lá no interior, e aí precisava ir até a Caixa resolver, que não sabe onde é e tal, que está com um bilhete. E aí eu tenho vítimas que me dizem assim, que achavam que aquela pessoa humilde ali tinha caído em algum golpe, naquele primeiro momento, né? Não, mas isso aí deve ser golpe, a senhora deve ter caído num golpe, vão tentando ajudar. E aí, no meio disso tudo, chega alguém muito bem vestido. E aí eu acho engraçado as profissões, né, que chamam essa confiança. Ou a pessoa tá de jaleco com estetoscópio, se passando por um médico, ou tá de terno, se passando por um advogado. E aí ela chega e diz assim, o que está acontecendo? Vou ajudar vocês também e tal. E aí entra naquela conversa, diz, não, deixa que eu ajudo, o que você está precisando? Não, é que eu vim lá, eu vou usar Passo Fundo como exemplo aí, porque tá. Eu vim lá de Passo Fundo, eu vendi um trator e me deram em pagamento 50 mil reais, sei lá, e me deram esse bilhete aqui como pagamento, então eu preciso ir lá pegar os 50 mil reais. Não, mas será que esse golpe, será que não é golpe? O que será que é? E tal. Daí essa pessoa bem arrumada, ou médico, ou advogado, que se identificou médico ou advogado, disse, não, peraí que eu vou ligar para a Caixa. E aí faz a ligação e fala, põe no Viva Voz, liga para um outro golpista, e aí no Viva Voz alguém fala que aquele bilhete é premiado, que vale, sei lá, 800 mil reais, vamos dizer. E aí aquela pessoa humilde, e aí aí já cresce o olho da vítima, né? Opa, tá valendo bastante dinheiro. Aí aquela pessoa humilde começa a chorar, se desespera, diz, não, isso é dinheiro de jogo, dinheiro de jogo não aceito, porque o meu pai era viciado em jogo e aí ele morreu, porque a minha mãe é da igreja, porque o pastor não aceita, enfim, ela vai dar uma série de razões pelas quais ela não quer aqueles 800 mil reais. Mas ela vendeu o trator por 50, ela precisa dos 50. E ela te entrega o bilhete se tu der os 50 para ela. Então, o médico bem arrumado, ele fala, olha, eu te dou 25. E aí olham para a vítima, tu dá mais 25? Dou. E aí o médico bem arrumado diz, não, então vamos lá no meu escritório que eu vou buscar. Daí eles saem com algum carro, vão para algum lugar, aí entra só o médico, volta com uma pasta ou com dinheiro falso, ou com pedra dentro, tá aqui, abre, mostra um pouquinho de dinheiro, ele diz, tá aqui os meus 25 mil, agora falta o seu. Fala para a idosa, agora falta o seu. Aí vão lá, pegam o dinheiro da idosa,
E nessa daí, gente, eu tenho golpe de 200 mil reais, 300 mil reais, 100 mil reais, 40 mil reais. É sempre assim, o dinheiro que aquela vítima conseguir. Quando a vítima não vai em casa, não pega todas as joias para dar em garantia. Ah, não, mas a senhora não tem como ter dinheiro agora. Tá, então pode ser amanhã, mas me deixam umas joias como garantia. Eles pegam as joias e vão para o mundo, né? Então, existe toda uma teatralização. A vítima... Gaslight se chama isso, Cris. É uma Como? manipulação... Gaslight é uma manipulação psicológica. Eu preciso conversar mais contigo, tu tá me ensinando muito. Eu tô interessadíssima, porque tu tá me ensinando... Inclusive, tem um filme sobre isso. O nome é Gaslight. Em que a pessoa passa a entrar na loucura e aí se distorce tudo. Juliana, eu fico chocada até hoje com essa história. Uma senhora era procuradora aposentada, tá? Não são pessoas. Eu tenho professoras universitárias de direito, eu tenho historiador, são pessoas que têm uma formação, e elas ficam desesperadas, elas, meu Deus, eu não sei, eu fiquei burra. Porque eles são muito bons. E aí o que acontece? Eu tenho uma vítima que ficou uma semana fazendo depósitos na conta da pessoa. E ela, com a maleta, ela levou a parte em garantia, que era não, vou levar para minha casa e que eu só posso depositar. Mas, não, então leva a minha como garantia. Ela acreditou tanto que ela ficou com aquela maleta fechada, com pedra dentro na casa dela, quase um mês. Ela ficou uma semana fazendo depósitos, eles pararam de fazer contato com ela depois de uma semana, bloquearam os celulares, enfim. E ela lá começou a ficar nervosa. E passou mais 2, 3, 4 semanas, a empregada dela começou, a senhora tá muito nervosa, o que está acontecendo? Ela contou, aí a empregada disse, não, só um pouquinho, abre essa mala. Ela, não posso abrir, porque eles vão ver. Não, abriram, e ela se desesperou. Só que foi muito difícil ela se convencer que ela tinha caído no golpe do bilhete. Ela dizia para mim, não, ela acreditava que quem tinha caído no golpe era ela e a suposta outra vítima que chegou humilde, e que esse terceiro advogado tinha dado golpe nas duas. E eu dizia, não, doutora fulana, essa que era a procuradora, eu disse, não, a senhora caiu num golpe. Ela era muito querida, ela era um amor, ela foi assim, uma pessoa extremamente humilde. Eu disse, não é. E eu com a pessoa ali, com a ficha, né, já reconheci, disse, é essa daqui, não era uma bem humilde. Então ela não acreditava, ela demorou um mês para procurar a polícia, só procurou porque teve essa intervenção dessa empregada. E tem uma outra questão do golpe também. Quando eles se dão conta que caíram no golpe, muitas vezes eles não querem contar para ninguém, porque esse golpe envolve a ambição da própria vítima, né? Uhum. A vítima tá ela vai ser julgada por isso. E nós humanistas ela na verdade, se você pensar, ela também tá dando um golpe naquela pessoa humilde ali. Ela tá tirando vantagem. Então, ela tem muita vergonha disso. E ela não conta para ninguém. Às vezes, a família descobre, porque ela começa a chorar e fica deprimida, ou se endivida, alguma situação assim. E a família descobre, daí ela inventa uma história, geralmente envolvendo sequestro relâmpago, alguma coisa assim. Então, sempre que chega na delegacia, a gente está bem acostumado. Sempre que chega na delegacia uma família muito assustada, dizendo, olha, minha avó foi vítima de sequestro. Não que não possa acontecer, gente. Uhum. Mas hoje em dia não acontece tanto mais essas questões de sequestro relâmpago, né? Então, quando chega alguém e diz, minha avó foi vítima de sequestro relâmpago, levaram ela no banco, obrigaram ela a sacar, a gente tá, tudo bem, a gente conversa com a família, senão vamos ouvir só a avó agora. A gente conversa com a avó, vai explicando como é que foi. Ele desceu no banco com a senhora? Não desceu, desci sozinha. Porque eu disse, não, vou pegar as imagens do banco para ver ele com a arma, né? Pra gente conhecer. Não, mas ele não desceu, ele me esperou 2 quadras depois. Nossa, por que a senhora não pediu ajuda? Daí a gente vai conversando, daí eu começo a contar que tá muito comum o golpe do bilhete, será que não era e tal, até que a pessoa se desarma e nos conta, né? E a gente vai em separado, conversa com a família, explica para a família que é comum, explica para a família o quanto vai ser difícil para a vítima aceitar aquilo ali, para tentarem não julgar, mas é bem complicado. Isso quando a família não descobre, porque o gerente do banco se deu conta que tá estranho aquilo ali, liga, né? Só, olha, sua mãe tá aqui no banco tentando sacar 50 mil reais, tá esquisito. E aí vira uma correria. Mas enfim, né? Só o golpe do bilhete rende uma live inteira sobre ele, né? E as pessoas ainda caem. É incrível você falar que esse ambiente favorecedor, né? Você já tendo conhecimento, não julgando a idosa, ele também estimula a pessoa idosa a buscar, né? Porque muitos acabam dizendo isso, eu nem vou procurar ajuda porque vão rir de mim,
né? Eu já tenho muitos casos aqui que elas recebem também aqui o trabalho com produtos anti-envelhecimento, e às vezes, na pandemia, eu acabei indo a domicílio entregar, e muitos me falaram assim, ó, desses golpes agora também com o Pix, né? Uhum. E quanto que tem feito, e às vezes aprendendo a lidar. Ó, o Eduardo Trindade está falando, muito comum esse crime, isso, Passo Fundo, né? E aí, essa vergonha alheia, e sabendo que tem esse ambiente favorecedor, que vocês já sabem, que vocês não vão julgar, favorece que a pessoa enfrente isso, né? O Eduardo disse, maus tratos a idosos e falsos profissionais da saúde. Isso também tem acontecido? Na verdade, a gente tem algumas situações envolvendo. Eu acho que ele está se referindo especificamente a um caso que teve bastante repercussão aqui em Porto Alegre. Não sei se você acompanhou, a gente teve bastante matérias sobre isso, que foi em relação à prisão de um cuidador de idosos que se passava por um médico. E aí ele fazia atendimento domiciliar às famílias, cobrava por isso, se utilizava de um CRM de um outro médico que havia perdido o carimbo, enfim. E aí a gente fez a prisão no ano passado desse falso médico. Parece. Isso veio à tona aqui no programa com aquele filme do Netflix, acho que foi Eu Me Importo. Você já viu? Eu preciso ver esse filme, porque inúmeras pessoas me indicam, né? É uma situação que envolve curatela, se eu não me engano, né? Isso, toda essa violência e essa falsificação dela, se coloca como um profissional de saúde, inclusive tendo profissionais de saúde ali fazendo parte do golpe, e violência. Na verdade, uma outra situação que aconteceu esse ano também foi de uma farmacêutica, mas não era uma falsa profissional de saúde, era uma profissional de saúde, na verdade, muito mal intencionada. E nós fizemos a prisão, não fizemos, né? Porque, enfim, a juíza entendeu que nesse momento de pandemia era um crime sem violência e grave ameaça, então ela poderia responder em liberdade. Mas essa senhora se utilizou. Oi? Obstáculo, por sinal. Infelizmente, eu solicitei a prisão 2 vezes dessa farmacêutica, porque ela seguia utilizando o cartão dessa idosa e essa idosa experimentou um prejuízo de cerca de R$400 mil em razão dessa farmacêutica, e ela tinha antecedentes bem importantes, porque nós tínhamos já imagens num processo anterior em que ela injetava medicação na água de uma outra idosa e praticava um golpe semelhante. E foi a partir daí que a gente passou a desconfiar que ela vinha praticando isso novamente, e chegamos numa situação de uma idosa que realmente estava acamada, vivendo com essa farmacêutica em casa. Essa mulher parou de trabalhar na farmácia onde ela conheceu a idosa vítima, se mudou para dentro da casa da idosa, e aí você, Juliana, como psicóloga, vai me ajudar nisso também. Ela conseguiu afastar a família da idosa. Ela fez a idosa acreditar que a família queria interditá-la, que a família, enfim, ela fazia uma série de manipulações ali. E essa idosa realmente teve também muita dificuldade. No dia que nós fomos cumprir, nós ficamos sabendo de toda essa história, solicitamos mandado de busca. E fomos num sábado à tarde, fazer o cumprimento. A gente foi com bastante essa situação. Chegou para mim sexta-feira, final do dia, que é quando chegam todas as situações graves, às 17h55 de sexta-feira. E aí nós solicitamos no plantão judicial um mandado de busca, porque a idosa não permitia que a gente acessasse a residência. Então, a gente não conseguia nem saber que tipo de medicamentos estavam sendo ministrados. A filha teve uma preocupação muito grande, porque a idosa, de alguém completamente independente, que dirigia, passou a ser uma pessoa acamada, fazendo uso de fralda, não falava mais direito, apresentava confusão mental, dormia o dia todo, enfim. Então, nós solicitamos ainda no plantão judicial, e sábado, quando saiu esse mandado, eu acionei a equipe e disse, não, vamos agora para lá cumprir. E aí fomos para a casa dessa idosa, fazer o cumprimento do mandado, e a idosa realmente muito confusa, passando mal, enjoada, não conseguia comer, muito magrinha. Eu encaminhei ela para exame toxicológico, para a gente verificar que tipo de medicamento que ela estava utilizando, porque já ninguém mais da família tinha acesso. Essa mulher que foi para dentro da casa dela mudou os médicos que atendiam ela, enfim, encerrou alguns tratamentos de saúde que ela fazia também.
Nós achamos muitos artigos de luxo incompatíveis com a renda dessa farmacêutica, né? Achamos extratos com faturas de cartão de crédito da idosa de cerca de 40 mil reais por mês, mais ou menos, que a farmacêutica fazia sem que a idosa soubesse. E a idosa não aceitava de forma alguma. Ela só me dizia assim, delegada, eu sentei do ladinho dela da cama, fui conversando aos pouquinhos para ela não se assustar também, fui tentando explicar que a gente estava ali. Eu não contei toda a história para ela naquele momento, né? Eu só disse que eu estava ali para verificar que nós tínhamos uma denúncia de que ela estava sofrendo maus tratos. E aí ela só defendia a farmacêutica. Ela dizia, não, que eu estou super bem tratada, ela me trata bem, eu adoro ela, e tananã, e a minha filha quer me interditar, e a minha filha está me ameaçando, e nananã. Então ela estava completamente imersa naquela história que a mulher tinha convencido ela. E foi muito interessante esse caso, porque em poucos meses ela voltou a andar. Poucos meses, não. Foi em questão de uma semana, quando a filha dela foi dar o segundo depoimento, ela disse, delegada, minha mãe está andando, a minha mãe não está mais usando fralda, eu não sei que tipo de medicamento que ela estava utilizando, mas a minha mãe está super bem. E aí o pessoal retornou lá na casa para fazer alguma outra busca, alguma coisa, e voltou assim, delegada, a senhora não vai acreditar, se a senhora fosse de novo lá, como ela está bem. Então, como é satisfatório para a gente, né? Apesar de não conseguir ver o resultado do nosso trabalho, porque a gente gostaria, nesse caso, eu queria muito ter feito a prisão dela, e eu insisti muito nos pedidos, e o promotor concordou comigo, o Ministério Público deu o parecer favorável, mas não teve jeito. Vinha um parágrafo específico dizendo que, em razão do Covid-19, nós não teríamos prisão naquele momento, em crimes que não fossem com violência, né? Mas veja, por mais que não haja violência, essa pessoa estava correndo risco ali. Então, a nossa satisfação, muitas vezes, tem que ser em ver a vítima ficando bem quando a gente trabalha com vulneráveis, porque, às vezes, ver prisão não vai ser o resultado final, né, do nosso trabalho. E principalmente quando envolve um distanciamento enorme da essência da pessoa. Quanto maior o distanciamento, maior o transtorno, a gente costuma dizer, né? E aí, tanto a estelionatária como a vítima estão nesse distanciamento de si mesma, né? A questão é que a vítima tem empatia e quem pratica a violência não tem, mas ambas estão distanciadas de si. Então, por exemplo, essas idosas que costumam virar aliadas da própria agressora, elas estão com a autoconfiança tão baixa, né, que qualquer desconfiança ali é usada a favor, manipulada, o medo dela é usado a favor da agressora, né? Então nossa, te ouvindo assim, Cris, eu tô me sentindo estudando o DSM, o diagnóstico dos transtornos mentais. Juliana, eu quero ficar te ouvindo, porque eu estou aprendendo. Acho que a gente tem que fazer. Eu estou aprendendo outra coisa contigo aqui. Eu ficar te ouvindo. Fala mais, tu só eu falando. Eu falo muito. E aí, eu falando no tema que eu gosto, eu brinco, eu falo mais como da cobra, né? Eu não paro mais de falar, tem que me mandar ficar quieta. Tu viu naquele dia na live, né? Delegado, senhora, por favor, pare de falar. É assim que eu adoro. Gente empolgada, gente que vive, que respira, que tem como missão, né? E ouvindo assim falar, eu também sou daquelas que gostam de falar, quando me empolgo, fiquei pensando assim como para crimes, por exemplo, o caso Henry, que aconteceu, uma criança tem aí um casamento entre um narcisista perverso e um psicopata, em relações familiares com a idosa sendo vítima, também geralmente tem um casamento assim. Por exemplo, se a idosa tem narcisismo perverso, geralmente acabou criando um filho psicopata, digamos, né? Aquilo que a gente vinha falando antes e que muitos falam, Ju, mas tá colhendo o que plantou, né? E muitas vezes, quem acaba denunciando, eu vi em algumas das prisões, das ações que você fez, é o próprio irmão ou irmã de quem está cometendo essa violência, mas justamente porque ali entre filho e mãe, aconteceu uma dia de doentia, né? Essa mãe geralmente começa adotando esse filho como filho dourado, aquele que tem privilégios durante a vida, e que depois, na velhice, o filho dourado vira o psicopatinho da história, né? Acaba... Eu tô com medo do dia 3, eu preciso aprender mais sobre isso.
Eu preciso estudar mais, vai ter que me mandar a tua tese de doutorado aqui para estudar, porque estou preocupada agora. Não, eu te mando o e-book sobre narcisismo perverso. Eu fiz uma especialização com o Sam Vaknin, que é um narcisista perverso diagnosticado, israelense, que foi preso várias vezes, e ele deu um curso para clínicos. Ai, que maravilhoso! Ele teve algum fim social na vida dessa pessoa. Então, não, adorei. Fez alguma coisa para assistir na vida. Isso. E aí ele ensinou para nós como é que é estar. Guria, os 15 dias de treinamento com ele, eu tinha pesadelo. Vem passar uns dias na delegacia do idoso comigo. Nossa. Vamos visitar umas famílias. Vai ter uns Não é então, fácil, a gente ri, né? A gente ri para tentar tornar. Hoje eu estava recebendo um advogado que está com uma situação bem grave ali. Na verdade, são duas idosas, mãe e filha, e uma delas já está bem ruinzinha, né? E aí ela grita muito. E aí o problema que eles estão enfrentando são inúmeras, e é comum isso aí, inúmeras denúncias que os vizinhos fazem, sabendo que a pessoa tem problema já, sabendo que se trata de um idoso doente, com Alzheimer, enfim, sabendo que é por isso que ele grita, e aí eles ficam denunciando para tentar forçar essa mudança, porque estão perturbados pelo grito do que preocupados com a qualidade de vida daquela pessoa, né? Então é muito comum isso em ILPI, geriatrias, em que os vizinhos às vezes ouvem gritos e aí querem que a ILPI saia dali, e aí ficam chamando a polícia o tempo todo. E esse caso era muito isso, né? Era já uma situação bem grave em que uma filha idosa cuidava da mãe idosa, ambas já muito desgastadas por causa daquela situação e enfrentando sempre essas denúncias, a brigada vindo porque tinha grito e tal. E ele saiu dali, eu, né, saí de uma reunião cantarolando pela delegacia, e quando eu entro numa sala da Decara com um advogado, porque eu entrei lá para tentar resolver um negócio e saí, eu tô sempre brincando e sempre agitando, e aí eu entrei, tava um advogado no ambiente da delegacia, eu disse: o senhor me desculpe, que eu tô feliz, porque hoje é sexta-feira, e ele: delegada, eu tô me sentindo tão bem aqui, porque vocês fazem esse ambiente ser leve, e a gente só trabalha, vocês estão trabalhando com coisas terríveis aqui, o ambiente é leve. Eu disse: o ambiente é leve porque a gente se obriga à nossa defesa, porque eu quase pedi para sair no meu primeiro semestre de delegacia do idoso, e é o que acontece com todo mundo, a gente pede para sair, ninguém aguenta o que a gente vê ali, é bem difícil. E olha então, só, tem que brincar às vezes para conseguir aguentar. Eu digo, seria como se não fosse trágico, né? E aí você está falando, Cris, de uma série de pessoas que vão ajudando, inclusive, a pessoa a se ligar, né? Tu está falando de vizinhos, de funcionários de LPI, de irmãos. Então, tem aí uma rede a ser acionada, né? Que pode ficar atenta. Imagino que pessoas que estão assistindo, que vão assistir essa gravação, pode, inclusive, presenciar e precisar daqui a pouco fazer denúncia, né? Eu, na verdade, sempre bato nessa tecla, né? Que a responsabilidade pela defesa dos direitos dos idosos é da família, mas também é da sociedade e é do Estado. E nesse momento de distanciamento social é da sociedade acima de qualquer coisa. E a sociedade não é a sociedade somos nós em relação a quem está perto, em relação ao que a gente está vendo no nosso prédio, no nosso condomínio, na vizinha do lado, naquela tia que a gente vê de vez em quando e que sabe que quando o filho tal fica com ela, ela não fica bem, ela fica mais agitada. Peraí, é naquele cuidador que quando vem, sabe, as pessoas fazem muito isso, né? De cada dia da semana, um dorme com a avó, cada dia as pessoas se dividem muito, e às vezes o idoso fica muito nervoso com a presença, o idoso que é aquele que já não consegue falar, fica muito nervoso com a presença do neto X, ou do cunhado Y, e aí se a gente vai mais a fundo, a gente verifica situações de abuso sexual, a gente verifica situações de maus tratos. Então, é preciso que as pessoas tenham um olhar atento e saibam que existem canais de denúncia, inclusive canais de denúncia anônima. A gente tem o Disque 100, a gente tem o Denuncie da Polícia Civil, que eu te passei, o WhatsApp, Telegram. Então, existem canais em que as pessoas podem denunciar e as equipes vão deslocar até o local e verificar aquela situação. A gente trabalha muito com Disque Denúncia e o número aumentou bem mais que 100% a partir de abril de 2020, ali quando começou a pandemia.
Tanto é assim que o Ministério da Mulher acabou, que é a ouvidoria lá de direitos humanos pertence ao Ministério da Mulher, e eles que fazem a gestão do Disque 100. Eles acabaram encomendando uma operação do Ministério da Justiça, eu coordenei essa operação aqui pelo Rio Grande do Sul, porque houve um aumento absurdo em todo o Brasil, no número de denúncias envolvendo situações de cárcere privado, situações de abandono de idoso. Esse quadro da pandemia, esse quadro de distanciamento foi muitas vezes usado como pano de fundo para a prática de crimes, né? Crimes, fraudes, estelionatos, então, nem se fala. Mas só falando mais dessa questão dos maus tratos e da violência familiar, a gente teve um aumento muito grande e a gente estava tentando fazer frente a isso e não dava conta, porque a equipe não aumentou, ao contrário, né? As equipes foram reduzidas no início ali, né? A gente teve os policiais que são idosos, que tinham comorbidades no início ali da pandemia, quando isso parecia que não ia se estender por tanto tempo, eles foram afastados para trabalho remoto e a gente não estava conseguindo fazer frente, não só a nossa delegacia, como todas as polícias, e aí se fez essa grande operação no final do ano passado. A gente teve um resultado expressivo e aí conseguiu dar uma resposta. Isso vai acontecer novamente esse ano também, apesar de que a gente sempre segue dentro do nosso cotidiano apurando essas denúncias. Vai haver um momento em que isso vai se intensificar, se solicitar apoio de outras delegacias, enfim, porque é uma resposta que a gente precisa dar para também dar credibilidade para a denúncia, né? Às vezes as pessoas pensam que essas denúncias não vão para lugar nenhum, as denúncias são direcionadas para os órgãos do município. Por exemplo, se uma pessoa de Passo Fundo fizer o Disque 100 ou entrar em contato com esse número que eu te passei, do Denuncie da Polícia Civil, isso vai ser direcionado para as delegacias de Passo Fundo, para o Ministério Público que está em Passo Fundo, para o promotor de justiça, para o COMUI, o Conselho Municipal do Idoso daí. Então, todos os órgãos da rede de proteção vão ser acionados e aí cada um dentro da sua esfera de atribuição vai poder atuar. As pessoas têm que dar credibilidade e falar pelo idoso. Muitas vezes, só um terceiro falando por ele que a autoridade vai conseguir ter condições de saber que está acontecendo alguma coisa, porque essas coisas acontecem entre quatro paredes, dentro de uma casa, né? E às vezes com uma pessoa que não tem condições ela mesma de pegar um celular e fazer uma ligação, e fazer uma ocorrência online, né? Essa é uma outra possibilidade que nós temos, que é da ocorrência online. Então, às vezes, o idoso não tem tanta familiaridade com esses meios tecnológicos, então a gente precisa que as pessoas denunciem. Maravilha. E me parece, assim, eu te ouvindo, que a pandemia ela também veio para reforçar isso, do quanto que a convivência familiar se tornou mais ainda íntima. Eu aqui tenho recebido muitas denúncias e casos de violência sexual intrafamiliar, inclusive avós, netos, dentro desse ciclo. Também te falei do cárcere privado, né? Questões assim de não passar ligação, deixar a idosa totalmente isolada, não falar com netos, simplesmente não passar ligação, nem videochamada, nem nada, né? Então, isso acontece muitas vezes, quando fazer a denúncia, a sociedade fica um pouco questionada, né? Pois é, mas foi só uma ligação que eu fiz e eles não quiseram passar para a avó. Será que eu faço ou não faço, né? Então, essa gota d'água, às vezes, vai exigir, vai contar com o bom senso e a consciência das pessoas, né? É o que eu ia te dizer, Juliana, a gente não tem uma receita de bolo, né? Porque são situações que envolvem família, que envolvem pessoas. Então, a verdade é que no momento que você chega ao último grau, que é acionar a polícia, talvez isso desestabilize ainda mais um restinho de harmonia que existia naquela família, né? Então, realmente, tudo isso tem que ser pesado. Existe a possibilidade de fazer essa denúncia anônima, de que algo está acontecendo naquela casa, e aí uma equipe ia até o local sem que se saiba quem denunciou. Mas, dependendo da situação, não vai dar para ser anônima, né? Dependendo da situação, se você tem vídeos, você tem provas, aquilo ali vai ter que juntar, vão acabar sabendo quem denunciou. Sobretudo quando envolve situações financeiras, né? Porque essas situações financeiras geralmente são brigas entre irmãos, então a guerra ali geralmente já está estabelecida pela gestão do patrimônio daquele idoso ou daquela idosa, e isso só se intensifica, né? No momento em que se coloca a polícia no meio, mas nesses casos é essencial. E tem muitas perspectivas psicológicas, Cris, que trabalham com a tese de que essa violência ela é um legado intergeracional inconsciente, mas nós humanistas trabalhamos com a ideia de que não é tão inconsciente assim, de que tem aspectos conscientes
e que às vezes os dados, mesmo sendo poucos, a pessoa tem pouca autoconfiança, né? E aí acaba deixando passar, não valida a sua percepção, né? Fui lá na avó, no vô, e o tio falou grosso com ela, tratou de um jeito assim, aconteceu tal coisa. Eu fiquei me perguntando se a aranha era caranguejo, ele disse que não era aranha, mas eu vi que era uma aranha. Então rola ali um gaslight pequenino e que muitas vezes é favorecedor de um grande, de outros rombos, né? Isso me leva a outra pergunta, assim, que eu fiquei curiosa. Porque você está dizendo que muitos, até vizinhos, por exemplo, têm interesses egoísticos em fazer uma denúncia, né? Pretendem, assim, o seu próprio bem-estar. Mas você vê, assim, ganhos secundários que as pessoas buscaram a delegacia, acharam que iam romper um legado de violência, mas, na verdade, acabaram se beneficiando de outras coisas. Por exemplo, os filhos, muitas vezes rola contato zero, né? Tem idosos que estão há anos sem contato com os filhos, e aí acontece... O que você vê que acaba acontecendo, assim, de bônus com essa denúncia? Uhum. O que ainda tem por trás, que as pessoas acabam achando que não é numa delegacia que eu vou encontrar isso? Não, na verdade, assim, é como eu te falei. A gente tem um trabalho que vai muito além do trabalho de polícia civil, né? A nossa delegacia e o nosso departamento, a polícia hoje tem um departamento específico no trato de vulneráveis. Nós temos atribuições que se relacionam a encaminhamentos a órgãos, a encaminhamentos a questões de assistência social, de psicólogos. Então, vou te dar o exemplo dos projetos que eu tenho na minha delegacia. Um deles é justamente que nós tenhamos o atendimento por psicólogos e assistentes sociais, né? Isso deve começar, esse termo de cooperação a gente já fez ano passado, infelizmente, em razão da pandemia, como a gente restringe o número de pessoas na delegacia, a gente não pôde dar início. Mas essa é uma questão. O idoso que às vezes chega ali para pedir uma informação, que não sabe mais o que fazer, porque está com uma dificuldade financeira, é só um filho que auxilia, o outro não. Um dos andamentos que a gente dá hoje, esse aí já começou, é um termo de cooperação que nós fizemos com o Sejusc, né, o Centro de Conciliação do Tribunal de Justiça aqui, tem um centro de conciliação só especificamente para pessoas com mais de 60 anos. Então, às vezes, a gente consegue solucionar muito mais do que aquela questão ali, que seria de um abandono material, por exemplo. Ele não está me alcançando dinheiro. A gente faz o encaminhamento, o idoso sai já com uma audiência marcada ali no Sejusc, o filho é chamado, e se busca uma conciliação, que eu não tenho nem assim, quem estuda conciliação, eu sou uma apaixonada, uma entusiasta da mediação de conflitos, da conciliação, porque por mais que eu atue na área criminal e buscando que as pessoas sejam indiciadas e denunciadas e penalizadas ao final, eu percebo o quanto a conciliação, nesses casos mais simples e que envolvem esse tipo de conflito, como ela é muito mais eficiente. Então, a gente busca a conciliação nessas situações envolvendo regulamentação de visitas, que às vezes as pessoas não sabem o que fazer. Você falou da ligação, não passa a ligação, não me deixa visitar. O idoso tem direito de ser visitado por todas as pessoas da família. Não é porque eu briguei contigo que eu não vou deixar de visitar a nossa mãe, entendeu? Então, as pessoas não sabem como resolver isso aí, e através da delegacia a gente consegue dar encaminhamento para que ela busque, por exemplo, uma regulamentação de visita lá na esfera civil. Seja por uma conciliação, seja por um processo judicial através da Defensoria Pública. Então, a gente dá esse encaminhamento e muitas vezes sana a questão. Olha, ela tem direito de visita, é um direito do idoso. Assim como a criança tem direito de ter contato com a família, o idoso também tem. E o idoso muitas vezes quer. E aí a briga que está acontecendo entre os irmãos ali não permite, porque é um que cuida, sou eu que cuido, então não vai visitar. Né? Isso é muito comum. A questão dos alimentos, a gente consegue fazer encaminhamento e às vezes sana um conflito, resolvendo a questão de todo mundo poder ajudar um pouquinho, tirar das costas de um dos irmãos só. Outra questão também, que é a questão da curatela, né? A gente tem muitas situações conflituosas entre filhos pela gestão do patrimônio do idoso. E aí, se eles buscam esse auxílio e a gente faz um encaminhamento para uma interdição, quando é o caso, tá? Uma interdição, ela não é uma coisa tão simples, a gente depende de uma avaliação psiquiátrica, enfim, existe um processo judicial, vai ser feito um estudo social, é complexo, mas é muito comum a gente ter idosos em situação de interdição, cujo patrimônio está sendo gerido através de uma procuração que, em tese, já não teria mais valor, que foi passada lá
o idoso não está com condições de caminhar, passa uma procuração para o filho. Só que nesse meio tempo ele já perde a capacidade civil, ele já não entende mais, ele já começa algum quadro de confusão mental, enfim. E aquela procuração segue sendo usada, e aí começam as brigas, né, entre os irmãos. E aí, às vezes, uma situação de interdição e nomeação de curador, às vezes um terceiro curador, porque os irmãos não estão se acertando, põe fim a um litígio, porque vai ficar perto do idoso quem realmente tem interesse no idoso. Porque aquele patrimônio ali vai ter que ter prestação de contas dentro do processo. Então, assim, muitas vezes a situação, eles vêm nos agradecer depois, olha, a gente resolveu, a gente brigava, o fulano queria ficar perto porque queria o cartão, porque queria a aposentadoria, agora parou de incomodar porque não tem mais acesso ao dinheiro. Então, são inúmeras coisas. Fora aquelas questões mais graves mesmo, quando a gente tira um idoso de situação de violência e consegue colocar ele numa instituição melhor, ou tira um idoso que às vezes nem sabia que estava sendo vítima de uma situação financeira, está dentro de uma ILPI, de um asilo, e está tendo patrimônio dilapidado por um dos proprietários da ILPI, contando sempre casos práticos, tá? O proprietário da ILPI, quando o idoso dorme, pega o cartão e vai lá e utiliza o cartão dele e acaba com todo o patrimônio desse idoso. A gente conseguir tirar ele dessa situação, fazer cessar essa dilapidação do patrimônio dele. Nossa, a gente tem muitas situações, e é isso que eu disse no caso da farmacêutica, muitas vezes eu me apego no que acontece de positivo com a vítima, muito mais do que o que acontece efetivamente com o agressor, porque como as penas do Estatuto são muito baixas, os 14 delitos, 7 deles têm pena menor que 2 anos, então elas não importam em prisão, eu tenho que me satisfazer com alguma coisa no meu trabalho, e é com a alegria das vítimas. E a vítima idosa é uma vítima que se torna nossa amiga, né? Eles são muito carinhosos, e eles trazem um bolinho, e essa parte é a melhor de todas. É verdade. E que recado tu tem? Não acontece tanto. Oi? E que recado tu tem para essas amigas, essas futuras clientes tuas, né, que podem usar teu serviço, essas pessoas que estão assistindo, essas mulheres idosas, esses homens idosos que estão assistindo, que te ouviram até aqui, que inclusive passou o tempo rápido, voou, que eu nem vi. Sim, uma hora. Que recado, que mensagem final você tem para eles, Cris? Gente, na verdade, assim, eu espero que vocês não sejam meus clientes, essa mensagem. A mensagem que eu espero que vocês não solicitem, mas que, em precisando da polícia, busquem um atendimento, saibam que o atendimento pode ir muito além de um registro de ocorrência. Vocês podem solicitar, claro, não é uma porta de entrada por um processo civil, mas lá você pode conseguir uma orientação. A gente está tentando qualificar cada vez mais, a gente está preparando cursos de capacitação para que todos os policiais do interior também consigam dar esse atendimento mais integral e esse acolhimento mais qualificado para vítimas vulneráveis. Então, um dos grandes focos da nossa chefe de polícia é melhorar o atendimento lá no balcão da delegacia, lá onde a pessoa muitas vezes chega uma única vez para registrar uma perda de documento, né? Então, é nesse local que a gente quer fazer chegar e aí eu vou ser uma das profs, né? Eu e uma colega minha estamos preparando workshops e cursos e capacitações para que os policiais melhorem o atendimento, né? A gente foi solicitado a fazer isso já porque nós conseguimos manter uma coisa muito rara, que é um clima muito leve, né? Como esse advogado que estava lá hoje observou, um clima leve, um clima acolhedor num órgão policial com um trabalho tão pesado. Então, e que está expresso no teu rosto, ó. É sexta de tarde, final de semana, canseira, correria, e você está aí animada, envolvida. Olha, é digno de reconhecimento toda a tua disponibilidade. E, infelizmente, com o nosso tempo no fim, eu tenho só te agradecer pela tua disponibilidade, gratidão enorme em você estar fazendo parte aqui com a gente do programa e poder levar essas informações riquíssimas. Foi uma aula, e que a gente possa usufruir, mais e mais idosos ficarem por dentro, ligados, antenados, podendo contar com vocês. Cris, muito obrigada. Adorei, Juliana. Obrigada, adorei conversar contigo, aprendi muito também. Estamos juntos nessa. Tchau, tchau, pessoal. Agradecendo aí Eduardo, Serenir, Laura. Nossa, teve uma galera que passou por aqui. Muito brigadão. Até a próxima. Quem não viu inteiro pode ver aí a gravação, tá?